O episódio 3 de WandaVision já chegou, já tá aí pra todo mundo ver. E cara, tivemos algumas coisas bacanas, bem legais que a gente pode analisar aqui. Mas o que você achou desse episódio? Você viu algum detalhe, alguma coisa que achou interessante? Ou você esqueceu dos segredos, sim, e pontas soltas, e pontas que vai aparecer, né, lá no final da série, ou pra quase no final da série, que você não tenha percebido. Eu vou te mostrar, vou te contar tudo o que rolou nesse episódio 3 de WandaVision. Então vem comigo. O que é aquilo? Não. Fala galera, beleza? Bom, aqui é do canal Legião não, Fortaleza não, Formação de Heróis. Vocês me corrigiram no último vídeos desse canal aqui, né? Mas enfim, hoje nós vamos falar sobre WandaVision. WandaVision é uma série tá sendo muito criticada por não ter ação, né? Como eu não fiz vídeo sobre o episódio 1 e episódio 2, então vou falar rapidinho o que eu achei do episódio 1 e do episódio 2, tá? Bom, o episódio 1 e o episódio 2, pra mim, foi um episódio bom assim. Claro que não segue a linha da Marvel, né? Sim, aquela receita da Marvel que tem ação e tudo mais. Por quê? O episódio 1 e o episódio 2 tava inserindo, né, pra gente poder conhecer os personagens, aquele universo, aquela vizinhança ali que gira em torno da Wanda, né? E com o tema do episódio 1, que era trabalho, casamento, né, família. O episódio 2 foi criança, tudo amor, né, tudo que gira os personagens, que é Wanda e Visão. Foi tudo pra gente poder conhecer esses personagens, tá? E eu gostei bastante do episódio, tá? Dos dois episódios, tá? Claro que faltou ação, assim, pra uma série eu acho que tá ok, tá ligado? Eu acho que se fosse um filme, aí sim. Mas como é uma série, então acho que não tem um problema nisso. Aliás, o primeiro e o segundo episódio já tivemos coisas interessantes, né, como referências e problemas que vai estar ocasionando de acordo que a série vai passando, tá? Mas enfim, nesse vídeo aqui vou falar sobre o episódio 3. Inclusive eu já anotei, já fiz um caderno aqui, ó, cheio de anotação. Anotei um monte de coisa sobre o episódio 3, tá? Então, antes de mais nada, não é inscrito no canal, se inscreve aqui, que eu vou estar trazendo vários vídeos sobre a Marvel, DC. Inclusive, nos próximos episódios de WandaVision eu vou trazer teorias, análise como essa também. Hoje, nesse vídeo, é só a análise do episódio 3. E no próximo vídeo vai ter teorias que vai estar relacionadas a WandaVision, tá? Que eu tenho teorias muito bem formadas, muito bem conectadas, que sim vai acontecer, ou que tem chance gigantesca de acontecer, beleza? Então para isso você tem que estar inscrito no canal, também deixar seu gostei para avaliar bem o vídeo bastante, certo? Então vamos aí começar primeiramente com o primeiro tópico, tá? O vizinho da Wanda e o marido da Agatha agindo estranho, como se tivesse hipnotizado. Aqui nesse primeiro episódio a gente viu que esses dois caras estavam, digamos que, hipnotizados, né? Assim, tava agindo de uma maneira diferente, porque no episódio 1 e o episódio 2 a Agatha, ela tava assim, bem que como se fosse, sabe, meio que forçado, interagindo com a Wanda forçadamente. Nesse 3, tem certos momentos, principalmente no começo, ela age de forma esquisita, né? E o marido dela também, como ele se apresenta como se aquele cara amigão e tudo mais, tal. No primeiro momento, eu até estranhei porque pra mim, eu acho que ele é sim o Mephisto. Mas no primeiro momento eu até estranhei, pô, esse cara, né, tá estranho. Mas enfim, ele no começo agindo bastante estranho, tá? Outra coisa, Tommy e Billy, os filhos que são antes de virar o próprio Wiccan e Celery, tá? O que acontece? Tommy e Billy, eles são os filhos da Wanda, tá? Isso quando ela deu a luz lá e tudo mais. O que acontece? Tommy e Billy são os fragmentos do Mephisto, né? Dentro deles tem fragmento da alma do Mephisto. O que acontece? Mephisto está infiltrado ali, que eu vou falar mais pra frente, tá? Pra poder retirar esses fragmentos que tá dentro dos filhos da Wanda, que é o Tommy e Billy. Só depois que o Tommy e o Billy morrem e tudo mais, eles ressuscitam, e a Wanda vai lá e ressuscita ele e tal, que viram o Wiccan e Celery, ok? Então assim, a gente já vê essa citação do Tommy e o Tommy e o Billy, né? Como os filhos dela e tudo mais, cara. Assim, eles até
aparentam ter poderes, né, como aquela borboleta lá voando. A Wanda fala, não fui eu que fiz isso, alguma coisa assim. Mas o que pode dar a entender é que também pode ser um dos filhos que fez isso, tá? Wanda sentindo contrações e poderes descontrolados. Bom, aqui é interessante por quê? Porque a Wanda, quando ela começa a sentir contrações da gravidez, lá na cozinha, a própria cozinha em si, né, sei lá, fogão, a luz, o forno, o fogo ali na panela, né, com aquela bolha na panela borbulhando e tudo mais, cara, em volta, começa a sair descontrole, né? Isso por conta que a Wanda tá sentindo uma dor, uma contração, né? E os seus poderes, obviamente, vai ficando mais agitados, né? Então vai alterando tudo em sua volta, né? A sua área. Então isso foi bacana porque a gente pode sentir isso de base com que ela, quem sabe, ela fica uma fúria. Ela pode fazer isso, né? Pode ter até problemas maiores. Bom, Wanda dá um pequeno retcon, tá? Após o Visão começar a desconfiar que tem algo errado neste mundo deles. O que acontece? Nesse momento, o Visão começa a falar que os vizinhos, né? No caso, a Agatha, o marido dela e dentre outros vizinhos, começam a achar que tem algo estranho. Começa a desconfiar, a perguntar e tal. E o Visão começa a desconfiar. Será que realmente tem alguma coisa estranha nesse mundo? Né? Eu até marquei aqui, escrevi aqui, voltando no tempo e mudando a fala do Visão. O que dá a entender que a Wanda sabe, né, o que está acontecendo. O que acontece? O Visão questiona ela, o que está acontecendo, tem alguma coisa errada nesse mundo, nesse lugar. E a Wanda se mostra assim, a afeição dela de que, como assim? Não tem nada errado. E ela dá um retcon ali, volta no tempo e muda a cabeça do Visão, a fala do Visão, para pensar outra coisa. Então o que acontece? Pra mim, eu percebi que ela sabe o que está acontecendo, ela sabe o que está fazendo, mas não tem controle. Ela pode ter sim ter criado Visão na cabeça dela. E eu vou falar essa teoria depois em outros vídeos e também mais pra frente. Então o Visão pode ser assim, fruto da mente dela, e ela deu esse retcon mudando a fala dele, e que ela pode estar sendo sim, tendo consciência do que ela está fazendo, ou pelo menos um pouco, né? Referência sobre o sabonete da Hydra, tá? Referência básica. Eu acho que teve outras, mas eu não cheguei a pegar direito, porque eu vi 2 vezes, né? A primeira vez para ver normal, a segunda para fazer as anotações. Então eu só peguei essa, tá? Se você viu outra referência, comente aqui embaixo. Também tivemos a aparição da cegonha, muito importante. Eu até anotei aqui o seguinte: possivelmente é o Mephisto transformado ou se transformando em animais. Wanda tenta fazer ele sumir, mas nada acontece, e ao contrário, a cegonha continua lá e aparece uma fumaça vermelha. O que acontece? Aqui, o Mephisto, ele tem poderes que é o seguinte: ele pode possuir pessoas, qualquer pessoa, ele pode se transformar em pessoas, em animais também, e tem essa transformação dele também traz uma fumaça vermelha. Isso a gente pode ver nos quadrinhos dele, onde ele aparece lá, inclusive no próprio reino dele, tem uma fumaça vermelha lá. Então, essa aparição do cegonha, da cegonha, pode sim ser o Mephisto. Inclusive, quando ele aparece, a cegonha aparece, tem total ligação, porque o Mephisto, ele quer que a Wanda tenha os filhos, para retirar os fragmentos dos filhos dela também, e ele voltar à vida, né, sair dessa prisão, que eu vou explicar na teoria no próximo vídeo, tá? Então a cegonha pode sim ser o Mephisto, não só pela capacidade dele se transformar em animais, como ele se transformou também no coelho, no episódio 2, se eu não me engano, né? Que a própria Agatha dá o coelho pra Wanda, ok? E lembrando que no episódio 2, o Mephisto, o marido da Agatha, não apareceu. O que apareceu foi o coelho. E nesse episódio 3, a cegonha aparece justamente lá dentro do quarto, tá? Onde está o berço. Ninguém sabe como apareceu, então pode ter sido sim uma surpresa aí, e que também pode ser o Mephisto se transformado aí na cegonha.
Como falei, o Mephisto ele pode ser sim um fragmento ou um pensamento da Wanda, nos pensamentos dela. Porque, como falei, o Mephisto ele tá... o Mephisto em si que a gente conhece, né? Ele tá lá em Wakanda, né? Kashuri. Ele tá lá. Tá? Essa personalidade do Mephisto, do próprio Visão, não é a personalidade que a gente conhece do Visão mais sério e tudo mais. Esse Visão é um Visão criado, modificado para Wanda. Ela realmente criou nesse universozinho dela aí, tá? Nessa mente dela aí. A gente pode ver isso no primeiro episódio, onde ele agiu estranho na mesa de jantar lá. No segundo episódio também, né? E também até no terceiro episódio também, tá? Inclusive, cara, é até bizarro da gente pensar nisso, porque, cara, o que tá acontecendo, entendeu? É uma coisa muito interessante também que aconteceu, é que o Visão e o Doutor, onde ele consulta a Wanda, o Doutor ele diz o seguinte, que a cidade é pequena e é difícil de escapar de lá. O que dá a entender? A cidade é aquela cidade que a gente viu até mesmo no trailer, né? Uma cidade, um vilarejo, não é um vilarejo, uma cidade pequena. Essa cidade está coberta por uma barreira psíquica gigantesca que está englobando ali toda a cidade, né? E o que o doutor ele fala é que é difícil de sair de lá. Por quê? Porque para sair de lá, a pessoa que está controlando aquilo tudo ali tem que permitir que ela saia. No caso, a Wanda. Ou seres externos consigam, sei lá, penetrar lá dentro e tirar essa pessoa. No caso, foi a Mônica com a espada. No caso, aquele cara, o segundo cara, no caso, aquele cara da espada que apareceu no bueiro, no segundo episódio, ele conseguiu penetrar a própria barreira. Então, só tem essas duas maneiras, tá? Indo de carro não vai conseguir passar. Então, o que acontece? O próprio doutor disse que é difícil de sair de lá, por causa dessa barreira, tá? Que separa o mundo real e o mundo inventado pela Wanda. O Visão fica até, pô, como assim? Fica até estranho. Outra coisa, os vizinhos, eles começam a agir estranho. Depois, quando a própria Mônica roubou, ela tá lá dentro da casa da Wanda, ajudando a Wanda a ter o parto lá. E quando o Visão começa a falar com eles, os vizinhos começam a agir estranho, se questionar da mulher lá, da Mônica. E assim, a Agatha até diz que o Ralph, que é o marido dela, tá, é o mais bonito no escuro. Olha, a gente pode interpretar por muitas coisas aqui, tá? Essa frase que ela falou. Ah, eu prefiro o Ralph, né, com o caso é o marido dela, que ele é mais bonito no escuro. O que dá a entender nisso? Pra mim, como tem ligação com o Mephisto é um ser das trevas, é o Cramulhão, é tudo mais. Inclusive tem ligação com o Loki também, que aparece na série do Loki, o Mephisto. Eu falei disso aqui, ninguém acredita. Mas vamos lá. O Mephisto, no escuro, com a Agatha, sei lá, não sei, pode demonstrar sua verdadeira face pra a Agatha. E o que acontece? Mephisto, ele pode, ou ele está indo de corpo em corpo para cada personagem. Então, ele pode ter ido por corpo do coelho, que ele pode se transformar no coelho, pode se transformar na cegonha, como ele já fez, né? Até mesmo ver a fumaça. O coelho, veio a questão do olho do coelho, tá vermelhinho. Na cegonha, vê a fumaça, né? Que também é outra coisa do Mephisto. E também, o Mephisto ele pode ir pular para outro corpo de uma pessoa. Então, ele poderia estar, ou estava, no corpo daquela mulher loira lá, aquela cebosa lá. Poderia ter passado depois também pro próprio Ralph, o marido da Agatha, e tá indo para outros corpos. Porque ele pode, assim, viajar, assim, tomar posse de outros corpos. Então, o Mephisto, quando ele tá tendo contato com a Agatha, ele pode se transformar, mostrar a sua verdadeira face para a Agatha e manipular para a Agatha o que realmente ela deve fazer para fazer com que a Wanda tenha seus filhos. Tá? Então essa é a dica que a Agatha deu nesse episódio também, nessa frase aí. Fica esperto. Outra coisa, a Wanda ela cita o Pietro. Sim, o Pietro, o irmão dela, que morreu lá na Era de Ultron, né, contra o Ultron. E assim, a Wanda ela cita que ela é também irmã gêmea do próprio Pietro e que a Mônica ela acaba se lembrando e falando pra Wanda. O que acontece? Nesse momento, né, que ela fala, e a Mônica também fala, a Wanda acaba ficando puta e expulsa a Mônica, tá, do cenário ali, da própria área, da dimensão,
do universo dela ali, expulsando ela. E aí que tá, no trailer aparece aquela cena da Mônica sendo expulsa, saindo da cidade. No episódio já não tem isso, não mostra, já corta já pro lado de fora, né, na cidade lá, e a Mônica já saiu, acabou de sair da barreira lá. Então assim, como eu falei, a Marvel, ela coloca trailers falsos, né, que não tem cenas, que não vão ter cenas na série, para poder enganar a gente, tá? Então, aquela cena dela saindo para fora da cidade, acabou que não teve. Mas que é o seguinte, a Wanda, quando ela descobriu, quando ela escutou que a Mônica falou que o Pietro foi morto, ela ficou puta e ao mesmo tempo não queria se lembrar que o irmão foi puto, foi morto, tá? Assim, existem muitas possibilidades, eu não vou me atentar só nisso agora, eu vou deixar para fazer um outro vídeo, mas saiba que isso pode desencadear uma coisinha lá na frente do episódio. Possivelmente lá pro episódio 5, 6, 7, tá? Uma coisinha que eu tenho em mente aqui. Outra coisa, a Agatha e o marido, eles agem de forma diferente, como se soubesse o que está acontecendo. Isso é importante porque quando eles estão conversando com o Visão, eles deixam de agir de forma estranha, forçadamente, como se estivessem hipnotizados, né? Como se o próprio Mephisto estivesse tomando posse deles, tá? E passam a agir como se tivesse uma personalidade de uma pessoa humana, normal, né? E como se estivesse demonstrando que estão realmente presos lá. Eles até ameaçam em falar que estão presos, está acontecendo alguma coisa lá dentro daquele universo, daquela cidade ali. Então, os dois começam a agir estranho. Outra coisa, a Wanda, ela sabe o que está acontecendo, mas não tem controle dos seus poderes. Então, ela, no fundo, pode saber o que ela está fazendo, o que ela está alterando, mas não tem controle do que ela tem o potencial para fazer. E esse é o problema. E por isso que as pessoas estão tentando ou ameaçam em dizer pro Visão o que está acontecendo. Aí quando o Visão questiona um pouquinho e fala com ela, ela vai lá e puf, dá um retcon, muda tudo. O Mephisto também, ele pode ser um rato dentro da casa, que eu até notei aqui. Porque é o seguinte, a Wanda, algumas pessoas podem achar que seja a vilã da série. Mas pra mim eu não acho que ela seja vilã, tá? Nem de longe. Segundo, sim, ela pode estar alterando tudo, os poderes dela e tudo mais, mas tenha um ratinho aí na casa da Wanda, ou no universo, na área da Wanda. Esse ratinho é o Mephisto. Mephisto está lá para poder alterar tudo, modificar tudo. É como se fosse uma pulga ali, né, solta ali no universo ali para poder atrapalhar tudo, modificar tudo pro benefício dele próprio, tá? E outra coisa, a espada. Sim, a espada aparece lá no final do episódio, que a Mônica acaba sendo expulsa, né? E também tem a barreira em toda a sua volta lá da cidade. Então é o seguinte, vimos a espada, a organização espada toda montada lá, e a Mônica sendo lá estirada no chão, expulsa. Não se sabe se ela perdeu a memória por consequência, mas se teorizar, ela pode falar o que aconteceu para a espada lá dentro do universo da Wanda. Eles falaram para a espada, olha, fulano de tal, a Wanda teve filho, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, entendeu? Ela surtou, então a gente tem que agir. Ou não sei se ela perdeu a memória por consequência, né? Não dá pra saber, a gente vai ver nos próximos episódios. Também tivemos a barreira, que mostrou um pouquinho, né? A barreira não tão intensa, né? Quanto nos outros episódios que tava meio que rosado, mas um pouquinho de uma barreira invisível, né? Como se fosse um holograma lá dentro daquela redoma em volta da cidade. Mas enfim, esses foram alguns pontos que eu achei da série da Wanda, tá? São pontos bem interessantes. Mas o que você achou? Você achou que faltou alguma coisa? Você achou que eu esqueci de alguma coisa que teve na série que eu não vi, que você viu? Comenta aqui embaixo nos comentários, que eu vou estar acompanhando a sua opinião, a sua teoria e tudo mais. Também não deixe de se inscrever no canal, que eu vou estar trazendo os próximos vídeos, teorias sobre WandaVision muito boas, que você não vai querer perder, cara. Beleza? Então é isso. Muito obrigado, valeu, falou e até mais.